Eleições 2022. As campanhas já começaram. Representantes dos principais partidos de centro se reuniram em Brasília e concluíram que precisam lançar uma alternativa para os extremos, segundo eles, Bolsonaro e Lula. Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista exclusiva hoje à nossa afiliada Jovem Pan News de Natal. Nós vamos ouvir agora um trecho que fala justamente da polarização. No mundo inteiro as eleições são polarizadas. Você acompanha as eleições da França, elas são polarizadas. Você conversa dos Estados Unidos, elas são polarizadas. Você conversa na Alemanha, elas são polarizadas. As eleições sempre serão polarizadas entre dois candidatos. E aqui no Brasil, ela já foi polarizada durante 4 eleições entre PT e PSDB. Agora, se for polarizado o PT e o Bolsonaro, porque ele não tem partido, sabe, é um direito do povo, então vamos escolher alguém. Mesmo com o Oriente traçado, não foi definido nenhum nome capaz de atrair o foco aí das atuais tendências. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou sua intenção de disputar a próxima eleição presidencial e disse que seria candidato contra o presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou que sua filiação ao Patriota está com meio caminho andado, que o levaria, obviamente, à candidatura. Em pesquisa mais recente divulgada sobre os candidatos, em potencial para a presidência, existe a polarização e novos nomes que começaram a emergir e também foram citados aí nas pesquisas. Vamos acompanhar então esses nomes aqui, uma pesquisa presencial. Jair Bolsonaro, ainda sem partido, 34,3%. Lula, do PT, 32,5%. Foi colocado nesse cenário pela Paraná Pesquisas, Datena, o apresentador MDB, 7,5%, e Ciro Gomes, do PDT, 5,8%. Então, esse é um cenário que foi traçado pela Paraná Pesquisas e foi divulgado hoje. Vamos começar, então, o 3 em 1 para falar justamente com a Amanda Klein, para como é que ela avalia toda essa situação. Nós observamos esse cenário, há outros cenários também. De qualquer forma, a gente percebe que há uma disputa cabeça a cabeça Jair Bolsonaro e Lula nesse momento, nessa pesquisa, nas últimas pesquisas. E nesse momento também o governador João Dória, que se coloca como pré-candidato dentro do PSDB, vai ter que disputar primeiro as prévias tucanas. Ele aparece também de uma maneira bem reduzida ainda. Praticamente é uma consolidação, né, Amanda? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Antes, deixa eu tirar uma dúvida que eu acho que pode estar ocorrendo a muitos ouvintes e telespectadores, como me ocorreu também. Eu conversei com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente da Paraná Pesquisa, e a primeira pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: Murilo, por que você incluiu o Datena no cenário eleitoral da Paraná Pesquisas? E ele me disse que essa pesquisa foi contratada pelo PSL, olha, veja só que interessante, antigo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o PSL quis testar justamente o nome do Datena. E o Datena, ele exerce um papel interessante porque ele parece ocupar o espaço que antes pertencia ao Luciano Huck, da TV Globo, também apresentador de TV, e que já desistiu, anunciou publicamente que desistiu da disputa de 2022. Aí entra o Datena, que é o que aparece mais bem colocado entre os chamados candidatos da terceira via, com 7,5%. Então, pode ser uma sinalização aí, até segundo Murilo Hidalgo, de que o PSL pode ter interesse em tentar atrair o Datena para os seus quadros, para as suas fileiras. A gente viu que vários partidos já tentaram fazer isso, tentaram lançar a candidatura do Datena, e isso nunca foi para frente. Mas é o que esse cenário testa. Mas o mais importante, segundo me relatou o Murilo, é que ao tirar outros candidatos, porque aí saiu o Moro dessa pesquisa, já saiu o Sérgio Moro, já saiu o Amoedo, que publicamente também desistiu da disputa, e ao invés de crescerem outros candidatos da terceira via, por exemplo, em vez disso fortalecer o Ciro Gomes, ou em vez disso fortalecer o próprio Datena, ou então o João Dória, quem se fortaleceu foram os dois polos, os dois opostos, Jair Bolsonaro e Lula, que ascenderam ao patamar de 34%, 35%. Nessa disputa cabeça a cabeça, no cenário do primeiro turno, o Bolsonaro aparece um pouquinho à frente, numericamente à frente do Lula. No segundo turno isso se inverte, o Lula aparece numericamente à frente do Bolsonaro. E é interessante porque também nos cenários de rejeição, os dois têm exatamente a mesma rejeição, 50%. Então, essa disputa dos antes. Na concepção, na interpretação do Murilo Hidalgo, o diretor aí da Paraná Pesquisas, ele acha que essa terceira via ela só tem chance de consolidar muito mais perto da eleição, a 40 ou 60 dias do primeiro turno. Aí sim, esses
40%, essa maioria silenciosa, como chama o presidente do PSDB, Bruno Araújo, pode começar a aparecer, a emergir. E aí, esse anti-Lula e anti-Bolsonaro, que pode ser o Ciro Gomes, ou pode ser, sei lá, o Datena, ou pode ser o João Dória, aí sim ele teria mais chance e começaria a se consolidar, talvez com 2 dígitos, né? Porque aí o mais bem colocado é o Datena, e mesmo assim só com um dígito, com 7,5%. Aí a gente parte para esse almoço que aconteceu ontem em Brasília, entre 7 partidos, DEM, PSDB, MDB, Podemos, Cidadania e alguns outros, justamente para combinar essa terceira via, que por enquanto não tem cara nem projeto. Só que eles só combinaram de manterem esses encontros mais para frente e de, num primeiro momento, não aderirem nem à candidatura de Lula, nem à de Bolsonaro no primeiro turno. Só que aí fica todo mundo desconfiado, olha para o parceiro e fala, poxa, mas se a candidatura de Lula ou de Bolsonaro se mostrar mais interessante, mais alvissareira para determinado partido, pode ser que esse partido decida, até de uma forma muito pragmática, já embarcar nessa candidatura no primeiro turno. E aí, ao mesmo tempo em que acontecia esse almoço em Brasília, um outro almoço em Brasília, liderado por Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, com a participação de Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, e também o presidente do MDB, Baleia Rossi, acontecia ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Gilberto Kassab está tentando lançar no primeiro turno uma candidatura do Rodrigo Pacheco, tentando primeiro atrair o Pacheco do DEM para o PSD e depois lançar essa candidatura no primeiro turno. Se isso não funcionar, também não tem problema. O Kassab já está mais perto do barco do Lula do que o de Bolsonaro. E o DEM também tem fileiras importantes que já embarcaram na candidatura de Bolsonaro. Então, você vê que é um cenário, ainda um quebra-cabeça muito difícil de montar essas peças, porque o cenário é excessivamente polarizado. Então, por enquanto, que a gente tem é isso. Jair Bolsonaro e Lula numa disputa cabeça a cabeça, tecnicamente empatados. E isso, como o ex-presidente Lula disse à afiliada da Jovem Pan, essa disputa é polarizada, mas é difícil imaginar um cenário há mais de um ano da eleição em que o incumbente, o presidente no cargo e o seu opositor, o seu adversário, tem exatamente a mesma intenção de votos e a mesma rejeição. De um cenário assim, eu não me lembro. Exatamente. Agora você, Rodrigo Constantino, como é que você avalia desde que o Lula voltou, né, ao cenário aí, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, como a Amanda disse, há essa consolidação Lula-Bolsonaro, uma à frente do outro, às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. De fato, vamos caminhar aí, embora os partidos estão fazendo muitas análises, é cedo ainda, a gente sabe que tem mais de um ano ainda, um ano e meio ainda para as eleições, mas de qualquer forma parece que há uma consolidação mesmo entre essas duas figuras, o atual presidente e o ex-presidente. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Marcelo. Eu acho que sim. Eu acho que está dada já a polarização. Para começo de conversa, é um fenômeno global das redes sociais que ajudaram a alimentar isso. De fato, não ficou muito espaço para o xoxo, né? Para aquele centro que se vende como moderado e sem muita pegada. Né? Então, para começo de conversa, isso é uma realidade. Concordo com o ex-presidente Lula, pelo incrível que pareça, que é um fenômeno, não é apenas nacional. Agora, quero fazer algumas ressalvas. Primeiro, eu não aceito o discurso de que são 2 extremos entre a esquerda e a direita. Veja, o ex-presidente Lula, e é lamentável alguém como ele ter alguma chance de voltar ao poder, não só um corrupto, né, um ladrão que não fosse a ajuda suprema hoje preso como deveria estar, como ele é um radical, de fato. Ele é do Foro de São Paulo, ele defende a ditadura venezuelana, ele apoia o governo argentino, que vem sendo um fiasco e está destruindo a Argentina. E do outro lado nós temos o quê? Um governo que você pode fazer críticas, principalmente a postura pessoal do presidente, mas que tem lá um baita ministério técnico, né? O próprio ministro Paulo Guedes, mas vários outros também, uma reforma, uma agenda reformista decente, né? E que não tem nada de absurdo ou radical, e que respeita as 4 linhas da Constituição, como diz o próprio presidente. E sem nenhum escândalo de corrupção até aqui. Então, eu começo fazendo a ressalva de que eu não aceito equivalência aqui. E me causa muita espécie ver na mídia já tanta gente tentando normalizar um bandido radical, picareta, safado, ladrão, bajulador de ditadores, como é o caso do Lula. Além disso,
Por que a terceira via não decola? E aí é muito simples, na minha opinião, porque não existe terceira via. O que nós estamos vendo é um bando de tucano que é de esquerda e que, se tiver que descer do muro, desce sempre do lado esquerdo e no colo do PT. Então, essa turma toda dessa meiuca canhota, como eu passei a chamar, essa turma toda passou a demonizar o presidente Bolsonaro e o seu governo de uma forma demagógica. Parece o PSOL, parece o próprio PT. Não é uma crítica construtiva de defeitos pontuais e críticas que apontem na direção de melhorar o país. É uma narrativa ridícula, tipo a do próprio governador João Dória, de que eu sou a voz da ciência e o presidente é um obscurantista, negacionista, genocida. Isso não cola. As pessoas estão vendo esse espetáculo medonho de uma suposta terceira via que passa pano para o arbítrio do STF só porque vai contra o Bolsonaro, que passa pano para a partidarização abjeta de boa parte da mídia porque o alvo é o Bolsonaro. E isso não é um centro verdadeiro, isso não são pessoas moderadas, até porque foram esses governadores os mais radicais no meio da pandemia, que tomaram medidas muito drásticas. Então, os excessos do bolsonarismo, acima de tudo na retórica, né? Isso incomoda uma certa classe média e eu entendo perfeitamente. E essa classe média está decepcionada com muita coisa do governo e adoraria, talvez, ver uma direita mais, com uma pegada mais leve. Mas não é isso que se apresenta como terceira via. Não é nem mesmo o centro, né? É tentativa de voltar à velha estratégia das tesouras, onde o PSDB e o PT, como disse o próprio Lula, né, ficavam ali disputando como se fosse realmente alguma coisa entre direita e esquerda ou entre grandes divergências ideológicas, o que não é verdade. Então, enquanto houver ameaça da volta do Foro de São Paulo, dos radicais socialistas, o povo vai olhar para quem realmente oferece resistência a isso. Quem é o antípoda do Lula? Não é o João Dória, não é o Mandetta, não é o Luciano Huck, não é nenhum deles. Né? É o Bolsonaro. Então, está sim a bola dividida entre ambos e o povo vai ter que escolher. O ladrão é socialista ou o presidente que é o tiozão do churrasco. Muito bem, Serrão. A Amanda falou, ela colocou, né, que o Datena poderia ser aquilo que o Luciano Huck não vai ser, né? Poderia ser alguém famoso da televisão, que poderia ser algo diferente. O Constantino citou também a questão do governador Dória, né? Ele imaginava, nessa altura do campeonato, né, estar numa situação muito diferente, né, Serrão? Ele logo brigou com o presidente Bolsonaro, depois ele defendeu a questão das vacinas. Ele imaginava chegar agora com uma popularidade em alta, foi o primeiro estado a iniciar a imunização, espera ser o primeiro a terminar. E ele imaginava ter um capital político muito maior nessa altura do campeonato, até para soterrar os adversários dele no ninho tucano, né? Quer dizer, aí, nessa fragilidade, nesse imobilismo que ele está, 4%, 5%, ele anima o pessoal interno, ele brigou com Aécio Neves e claro que dentro do partido ele está sofrendo as consequências, né? Inclusive tentou mudar as regras das prévias, não conseguiu, foi vacinado que estava percebendo que a situação não caminhava para ele e agora vai ter que ganhar a primeira prévia para depois ir justamente aí nesse embate possível de uma terceira via. Como é que você avalia toda essa situação também aí, Bolsonaro, Lula e os possíveis aí candidatos que possam ser uma terceira via? Serrão, boa tarde. Um ponto preocupante, Marcelo, que a gente tem que chamar a atenção é que nós estamos tendo uma sucessão presidencial muito prematura demais, exageradamente antecipada, artificialmente antecipada em função da crise da pandemia. Aproveitou-se a desgraça na saúde para tentar jogar toda a culpa e responsabilidade no presidente Jair Bolsonaro para que ele saísse prejudicado, desgastado desse processo e aí fosse enfraquecida a sua possibilidade reeleitoral. Repito, reeleição já é um negócio péssimo. O Brasil não deveria ter tido isso. Fernando Henrique Cardoso nos legou uma tragédia com essa possibilidade de reeleição. O ideal agora é que estivéssemos promovendo um debate muito sério por uma candidatura diferente até a do Bolsonaro, até dentro, uma opção dentro do próprio bolsonarismo. Isso seria o ideal. Mas o ideal não acontece por aqui. O que está acontecendo por aqui, sim, é uma leviana antecipação da sucessão presidencial. E muita especulação que é muito bacana para agradar a mídia, para agradar fofoquinhas, para, enfim, enrolar você, cidadão, eleitor, contribuinte. O que nós deveríamos estar discutindo agora é o efetivo debate para terminar essa pandemia da melhor maneira possível.
a discussão séria para a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil e a definição que nunca temos ela, toda eleição a mesma coisa. Não conseguimos sentar para definir qual o projeto estratégico de nação. Umas 2 ou 3 semanas atrás, aquele que desistiu de ser candidato a presidente, o apresentador da Globo, Luciano Huck, que agora vai substituir o Faustão, que hoje confirmou que saiu da Globo definitivamente, vai para Bandeirantes. O Luciano Huck chamou a atenção para essa necessidade, a construção de um projeto estratégico de nação. A gente não entra nesse debate. Então, o que vai ser fundamental para a eleição 2022? O desempenho da economia, a percepção das pessoas efetiva de melhora econômica. Isso pode acontecer? No horizonte está se apontando que isso vai acontecer. O crescimento econômico é real e inevitável. Tanto que até o Comitê de Política Monetária do Banco Central ontem reajustou a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75%, pensando em que, pela primeira vez, em vez dela ficar cuidando de crise fiscal, ela aumentou os juros para fazer, sim, política monetária. Ela se antecipou a uma inflação que pode chegar em torno aí de 5%. Então, ele botou a taxa, o Banco Central botou a taxa básica de juros, que é um referencial, um pouco abaixo disso. Então, isso daí é para conter o processo inflacionário. Então, o Banco Central acertou. Então, a economia vai bombar. Se a economia bombar, o beneficiário direto disso chama-se Jair Bolsonaro. Vai ficar muito difícil que ele não consiga surfar nessa situação. Ele só perderia a eleição, nesse caso, para ele mesmo, por erros banais que ele possa cometer. O outro ponto fundamental na sucessão 2022 será o combate à corrupção. Esse tema, que foi muito forte em 2018, ele continua presente na pauta. E esse vai ser o ponto de antagonismo de Bolsonaro contra Lula. Até o momento, a oposição não conseguiu taxar em Bolsonaro o carimbo de corrupto ou um grande escândalo de corrupção no governo que abalasse o presidente. Ao contrário, o presidente Lula, nem vamos comentar isso, porque todo mundo já sabe, né, por que ele foi condenado na Lava Jato e acabou perdoado pelo Poder Supremo. Então, a polarização, ela é natural e inevitável. Essas pesquisas que merecem ter um pouco mais de qualidade, é bom que a gente depois tenha acesso às pesquisas que os partidos políticos não divulgam, para a gente exatamente saber esse percentual de oposição, de reação, de rejeição a Lula e a Bolsonaro. Mas essa pesquisa do Paraná Pesquisas, essa enquete, ela dá uma indicação do que parece ser a realidade. Os dois têm muita rejeição, uma rejeição de metade do eleitorado e, curiosamente, ambos têm o mesmo número e um percentual muito parecido, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. Então, eleição completamente aberta. A terceira via, a tendência é que ela não se viabilize. Se a economia for bem, a tendência é que Bolsonaro consiga cooptar a base aliada e aí ele vai avançar como um candidato muito forte à própria reeleição. Agora temos que aguardar, né? Tudo é muito prematuro que se diga nesse momento.